Olá, alunos! Hoje a gente vai trabalhar aqui um filósofo do século XIX muito importante para a filosofia e sofreu muito preconceito em relação às suas ideias porque ele veio desconstruir muita coisa que a gente vem acompanhando ao longo do curso. O Nietzsche, ele é um filósofo que traz um questionamento muito agudo, muito sério sobre elementos tradicionais da filosofia. Para o Nietzsche, não importa criar um sistema filosófico, um sistema teórico. Para ele é muito importante perceber que a verdade, muitas vezes, ela não é algo a ser alcançado, que o homem e a sociedade racional, digamos assim, desde a época do Sócrates, buscou a verdade, criou um valor imenso nessa busca pela verdade, sendo que muitas vezes ela não é possível. O Nietzsche ele vai também trabalhar um pouquinho a questão dos valores. Os valores para o Nietzsche são invertidos. Os valores são atribuídos de uma determinada forma a determinados objetos, a determinadas características, e ele vai questionar e repensar isso. O interessante é que o Nietzsche ele vai beber diretamente do romantismo alemão. Então, filósofos como Fichte, Schopenhauer, Hölderlin vão ser grandes influências no pensamento do Nietzsche, e essas influências ele vai utilizar como base, mas depois ele não vai se ater a elas. Ele vai negar essas influências e vai além delas, tentando enxergar o defeito dessas teorias, dessas filosofias, para poder dar um passo além na sua própria filosofia. E afinal, o que é verdade para o Nietzsche? Essa verdade que foi tão procurada, tão buscada por todos os filósofos desde Sócrates. Sócrates buscava a verdade, Platão buscava a verdade, Aristóteles buscava a verdade, seja no mundo inteligível, né, o mundo das ideias, ou no mundo considerado o mundo material, o mundo sensível. Os filósofos se perguntaram a partir dessa tradição grega, onde está a verdade? E esse pensamento, essa racionalidade para o Nietzsche acaba adquirindo alguns tons negativos. O interessante, alunos, é a gente pensar que para o Nietzsche, para esse filósofo do século XIX, a verdade é a soma de todos os instintos. Ele vai falar que a vida verdadeira é isso. A vida verdadeira não é a razão, a vida verdadeira não é a racionalidade, são os instintos somados. É legal que a filosofia do Nietzsche é uma filosofia muito mais preocupada com a estética do que com a ética. A filosofia do Nietzsche vai opondo valores que a gente considera tradicionais e vai justamente negando um valor no seu oposto. Então, para o Nietzsche, a própria verdade, ela precisa da mentira, ela está fundamentada na mentira. E esses opostos são importantes a gente entender o que é o belo, senão dependente aí do que é considerado feio, do que é considerado o não belo, o oposto. E como que esses valores eles acabam tomando forma, tomando vida. E é assim que o Nietzsche ele faz uma transvalorização dos próprios valores. Ele pega os valores tradicionais e dá para esses valores outras características, mostrando que nenhum valor é imune à mudança de características. Ou seja, algumas coisas a gente adquiriu, por exemplo, a razão. Quando uma pessoa é racional, a gente adquire isso como uma ideia do bem. A pessoa é boa, a pessoa é melhor porque ela é racional. Quando a ideia, por exemplo, é uma ideia negativa, a gente sempre leva para o irracional. Quando uma pessoa é passional, a gente fala, poxa, essa pessoa é passional, ou seja, vai para o lado negativo, existe um tom pejorativo. Ele fala que isso é uma construção. A gente construiu esses valores. Então a ideia para o Nietzsche de verdade é uma verdade mais instintiva, não essa verdade montada, falseada a partir desses contextos. O mais interessante aqui é ressaltar sempre que o Nietzsche ele não cria um modelo, ele não cria uma verdade pré-estabelecida. O Nietzsche ele fala que a análise dele é como se fosse um instrumento e que a partir desse instrumento você pode ser capaz de interpretar o mundo de formas múltiplas. Então o Nietzsche ele deixa a filosofia dele bastante aberta nesse sentido. Embora seja, de todas as filosofias, uma das mais críticas do nosso curso, a gente percebe que o Nietzsche ele é muito aberto para essa questão dos valores. Quer dizer, o que eu considero bom, o que eu considero mal, o que é moral para mim, será que não é só uma proteção? Será que a racionalidade ela não exagerou, tentando deixar o mundo de acordo com o que ela acha que é verdadeiro, com o que é certo? Será que o homem ele não tem medo de se sentir seguro? Será que o homem não tem medo de enfrentar a vida como ela se apresenta? Né? O Nietzsche ele vai levar muito essa análise para esse lado, o lado de que o homem usa muitas vezes a razão como forma de proteção. Então a razão não pode ser um instrumento que leva à verdade.
Essa verdade, inclusive no pensamento do Nietzsche, ela é considerada muitas vezes inexistente. E tomando essa postura, o Nietzsche ele consegue, obviamente, criticar todos esses valores, criticar todas as suas bases filosóficas. O Nietzsche ele faz toda uma análise no que a gente vai ver numa próxima aula sobre a filosofia do martelo. E o mais legal, gente, é pensar que, nesse momento, o Nietzsche ele vai voltar a sua carga crítica para tentar entender a origem dessa busca pela verdade. O que será que aconteceu no passado humano que o homem ele acabou valorizando demais a razão e hoje em dia as nossas sociedades ocidentais elas se acham muito mais do que elas são. O homem ele está num patamar de evolução onde ele se acha magnânimo perante todos os outros, onde ele domina a natureza, ele usa essa racionalidade não só para dominar a natureza e melhorar a vida dele, mas também para dominar os outros seres humanos. E é por isso que é legal a gente pensar nesse tema aqui, que faz parte da obra do Nietzsche, que é essa vontade de potência. A vontade de potência nada mais é do que essa vontade de dominar que o homem tem. E que o homem dá vazão a essa vontade de potência racionalmente. Então o homem ele quer dominar não só a natureza, mas também os outros seres humanos. E ele acaba inventando uma série de conceitos, ele acaba inventando uma série de regras. E será que essas regras são a verdade? Será que essas regras correspondem no pensamento do Nietzsche? Algo que a gente possa se basear para viver uma vida melhor. O Nietzsche ele é muito crítico em relação a isso. E quando a gente pensa o que é a arte trágica para o Nietzsche, o mais legal é isso. A arte trágica é justamente a cura para tudo isso. O que é a arte trágica? Aquilo que foi negado no passado, aquilo que foi negado na Grécia Antiga. E na Antiguidade, é muito importante a gente ter em mente que essa arte trágica ela foi desvalorizada. O que é a arte trágica, gente? A arte trágica é justamente essa sabedoria instintiva. É uma parte do espírito humano que foi deixado de lado enquanto o outro foi valorizado demais. E aí o Nietzsche ele entende essa desvalorização como o começo de uma decadência. A decadência do espírito humano completo. Porque só uma parte do espírito humano foi considerada. Uma parte onde o homem, vendo como o mundo é caótico, tentou adequar esse mundo, tentou consertar as coisas, criando uma realidade racional, interpretada a partir da mente humana, tentando ajeitar esse caos que é o universo dentro de uma formulazinha fechada e racional que não existe. E isso é muito interessante no Nietzsche. Ele critica esse falseamento de criar um mundo belo, um mundo justo, um mundo igualitário, que é um esforço do homem, mas na verdade é um grande medo que existe por trás. Na verdade, essa é uma outra parte desse desejo, dessa vontade de potência. É poder mudar o mundo como se o homem fosse sujeito na mudança do mundo e do universo. Quando na verdade, gente, para o Nietzsche, não existe sujeito, não existe unidade. A gente monta essas ideias. O que existe é uma multiplicidade de fatores. O que existe é o acaso. E o ser humano não consegue viver bem com o acaso. O ser humano ele tem medo do acaso. Ele fica criando regras, caminhos, planos, quando na verdade para o Nietzsche seria muito mais interessante voltar para essa sabedoria instintiva. Porque o teatro, que é a grande arte trágica aí, ele se expressa não só onde tudo acontece de jeito ordenado, também o caos também é importante para balancear essa equação. E os gregos não. Com Sócrates e Platão, os gregos valorizaram uma parte do espírito humano e a outra parte foi deixada completamente de lado, e o ser humano tem como consequência esse mundo da razão, onde a razão ela é utilizada negativamente, então ele analisa essa razão negativa, aplicada para a dominação não só da natureza, não pensando nas consequências disso. Esse tema é super atual, se a gente for pensar, porque as consequências do uso desmedido da natureza, mesmo que seja racional, traz para a gente condições terríveis, não só no nosso país, mas no mundo todo. A gente sofre com isso atualmente, e o Nietzsche já estava falando um pouquinho sobre isso lá no século XIX. Não com esse sentido, mas o sentido de evitar a dominação pela dominação, de evitar, por exemplo, eu usar fórmulas racionais de dominar um outro ser humano, desrespeitando as emoções, desrespeitando as outras partes importantes desse espírito humano. Então o Nietzsche ele dá um grande alerta na filosofia dele. O Nietzsche critica esse excesso de razão. Para ele a gente deve voltar para esse estágio que é mais primitivo, mas também é mais verdadeiro, de buscar essa sabedoria aí que ele chama de sabedoria primitiva, que é essa força vital
que a gente acabou deixando de lado em prol da razão. Então, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha aqui do que a gente viu nessa aula introdutória de Nietzsche. Então, pessoal, nessa nossa primeira aula de Nietzsche, a gente viu que o Nietzsche ele é um filósofo do século XIX, muito preocupado com essa crítica da filosofia, embora ele tenha várias bases aí no romantismo alemão, como Schopenhauer, Fichte, ele vai usar essas bases, mas depois vai superá-las. A gente viu também qual é o conceito de verdade para o Nietzsche, que tem a ver com a afirmação, a valorização de todos os instintos, que dariam para o ser humano aí uma verdade muito maior do que usar apenas a racionalidade. O Nietzsche também fala para a gente que a racionalidade ela traz para o homem uma certa segurança, mas que é uma segurança falsa, que o homem ele tem um medo de enfrentar a vida como ela se apresenta. E no final a gente percebeu que ele chama isso de vontade de potência, que é usar a racionalidade para poder dominar não só a natureza, para ter poder sobre ela, mas também dominar aí os próprios seres humanos. E que o Nietzsche ele sempre repensa essa relação dos valores e por que o homem faz o que ele faz. E que não existe um caminho, não existe uma verdade, existe uma indicação que ele faz nas suas teorias e nas suas análises para que o mundo tenha aí múltiplas interpretações. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado.